Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, o PENAP, de acrescentar e ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar aos seus cursos de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é governança corporativa. Aqui ao meu lado, Heloísa Pérez de Toledo, bacharel e mestre em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Master of Science e também Master of Research pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, é PhD na área de criação e gestão de pequenas e médias empresas também pela Universidade Autônoma. Foi professora da ESPM em São Paulo, professora da Toulouse Business School em Barcelona e também em Toulouse, na França, e professora da Universidade Rovira e Virgili em Tarragona, na Espanha. Como investigadora, a professora Heloísa recebeu o prêmio Best Paper no European Academy of Management Conference em 2006. Reside atualmente em Edmonton, no Canadá, onde é professora da Grant McEwan University na Escola de Negócios, a School of Business, lecionando finanças e criação de novos negócios. Também é tesoureira da Victoria School em Edmonton. A professora Heloísa tem dezenas de publicações e participações em congressos em 10 países. Professora, prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aceito o convite do programa Oficinas de Gestão para essa conversa sobre a governança corporativa. Prazer é meu, muito obrigada. Bom, antes da gente conversar com a professora Heloísa, a gente vai acompanhar uma breve reportagem que situa um pouco melhor o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje. Você sabe que governança corporativa, o conceito mais conhecido, diz que é um conjunto de processos, costumes, leis e políticas que regulam o modo como uma organização é dirigida. Atualmente, porém, vários fatores fazem parte dessa definição. Participação dos empregados na gestão, aumento da presença feminina em cargos de direção, responsabilidade social, responsabilidade ambiental e influência da opinião dos consumidores. Bom, estamos de volta agora para começar a conversa aqui com a professora Heloísa sobre governança corporativa. E acho que para a gente abrir esta conversa seria importante começar pelo conceito, né? O que é, afinal de contas, a governança corporativa, professora? Então, a governança corporativa ela surgiu há algum tempo atrás, em função da separação entre a propriedade e o controle. Então, no início, as empresas elas eram administradas e a propriedade também era de uma única pessoa, porque você só tinha o dono, fazia tudo. E com o crescimento das empresas, depois da Evolução Industrial, então você tem a separação entre o que a gente chama de controle, que é a propriedade, e, a propriedade, que é do dono, do acionista hoje em dia, e o controle que é exercido pelos administradores de empresas, pelos executivos. Então, quando você tem essa separação, tem o que a gente chama de o problema de agente, porque você tem o principal, que é o proprietário ou acionista, e você tem o agente, que é alguém que trabalha para você na função de gerenciar os negócios. Como existe essa separação, e como você é um executivo que está gerenciando um negócio que não é seu, pode haver uma série de problemas. Então, a governança corporativa ela surgiu no sentido de solucionar esses problemas. Que sistema de incentivos que nós vamos criar para fazer com que esse agente se comporte de maneira que maximize o valor da empresa para o acionista ou para o proprietário. Então, foi aí que apareceu o conceito de governança corporativa nesse sentido. Governança tem a ver com governo. Então, como que a organização ou a empresa é governada? E corporativo porque é empresarial. A gente poderia falar de governança de uma ONG, por exemplo, também. Então, nesse sentido, se criaram uma série de mecanismos que, no princípio, eram mecanismos de controle dos executivos. Então, você, por exemplo... Bom, também tem a outra parte. Teve uma série de abusos por parte dos executivos. Então, na década de 80, década de 90, onde você teve aqueles movimentos de management buyouts e takeovers, que você tinha um excesso de gastos por parte dos executivos. Então, por exemplo, se eu sou um executivo e eu estou trazendo
em teoria, lucro para a empresa. Então, eu posso, por exemplo, gastar muito dinheiro numa aquisição ou numa fusão que depois destrói valor para a empresa. Então, isso foi visto principalmente por alguns acionistas grandes. Então, nos Estados Unidos que esse movimento começou, alguns grandes acionistas viram e falaram, não, eu acho que o que vocês estão fazendo não está criando valor, está destruindo valor. E provaram, porque tudo aconteceu mais ou menos concomitantemente. Então, você teve também o conceito de Economic Value Added, que é o EVA, que no Brasil a gente chama de valor econômico criado. Então, você começa a calcular, tá bom, você deu lucro, a empresa deu lucro, mas isso não significa que você criou valor. E aí, quando você calcula o valor econômico criado, você vê que o valor econômico foi destruído e não criado. Então, você fala, bom, então esse executivo, ele usou todos esses recursos que eu investi como acionista na empresa, porque esse é o que você faz. Se você é um acionista, você está investindo numa empresa, o capital que você tem, você poderia estar investindo em outra empresa, ou você poderia estar investindo no governo comprando títulos, ou você poderia estar comprando imóveis. Enfim, existe uma série, um pool de possibilidades de investimento na economia, e você decidiu investir na empresa A em detrimento da empresa B, ou no ativo A em detrimento do ativo B, por uma expectativa de retorno. Se você chega no momento e vê que esse retorno, na verdade, foi negativo, então seu investimento não compensou. Então aí você fala, bom, que mecanismos que nós podemos criar para fazer com que esses executivos se comportem de uma maneira que crie valor para a empresa. Então aí você fala, como é que a gente vai criar valor, como é que a gente vai maximizar o valor, não só criar valor, mas maximizar o valor da empresa, né? Então, aí você, esse movimento da governança corporativa vê, bom, então nós temos que criar uns mecanismos de compensação, vamos alinhar os interesses dos executivos com os interesses dos acionistas. Bom, os acadêmicos começaram a fazer uma série de pesquisas que provaram que, bom, parece ser que se a empresa tem um programa de stock options, por exemplo, que é um programa de você dar opções de ações para os executivos que são exercíveis, que podem ser exercidas num certo período de tempo, para você incentivar também a performance de longo prazo, não de curto prazo, esses interesses vão ser alinhados, ou seja, o interesse dos acionistas, dos executivos se alinhará aos interesses dos acionistas, porque eles serão quase acionistas. Então, foi aí quando começou todos esses programas de compensação para executivos, por exemplo. Também, aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos você tem uma série de outros mecanismos que você utiliza, porque os executivos realmente, eles criaram uma série de artimanhas para, por exemplo, se você manda embora um executivo por uma performance negativa, eles têm um pacote de bônus que eles levam se você quiser mandar eles embora, que você fala, bom, isso é impraticável, então eu vou manter o executivo trabalhando na empresa porque eu não posso pagar milhões para ele sair. Então, todos esses mecanismos se criaram depois para falar, não, você não pode ter essa cláusula que você vai ganhar tanto se você for mandado embora, porque você, na verdade, não fez o que você deveria fazer. Exatamente, você fracassou e você ainda vai levar um bônus. Então, tudo isso foi criado e aí a gente teve os mecanismos de governança. Se funcionou, já é uma outra questão, porque funcionou por um certo período de tempo, mas ao mesmo tempo você fala, bom, foi um período de bonança também que existiu. Se a gente olhar desde do boom de 2001, do boom das .com, de 2001 até a crise de 2008. Foram 7 anos de muita prosperidade que você teve nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E esses executivos também, então a gente um pouco, quando eu falo a gente, os acadêmicos, eles um pouco olharam e falaram, bom, parece ser que deu certo, porque eu estou dando as opções de ações para os executivos e eles estão e aumentando. Então, se aumentou muito a remuneração dos executivos nesse período, mas assim, exponencialmente. Então, hoje um executivo, a diferença costumava ser entre o salário do mais baixo, da pessoa mais baixa na empresa para o executivo de 25, 40 vezes, hoje é de 300. Então, quer dizer, eles realmente estão ganhando muito mais. Eu digo, todos o CEO, né, o diretor executivo. E
Então, como coincidiu com esse período de bonança, estão falando, bom, esse sistema funciona, porque a gente realmente alinhou, eles estão maximizando. Foi um falso positivo, na verdade, o resultado porque quando chegou na crise de 2008, a gente viu que uma coisa que também isso vem um pouco do direito do trabalho, quer dizer, por que você é um assalariado? Porque o executivo, ele é um assalariado, ele não é o dono. Uhum. E qual é a diferença entre o trabalho assalariado e o capitalista? Então você fala, bom, o capitalista investiu o que ele tinha, os savings dele, as economias que ele tinha, num negócio. Qual que é a remuneração? A remuneração seria o retorno que ele vai ter daquele negócio. Qual que é o trade-off? Quer dizer, qual que é o custo-benefício aqui? Você tem um retorno em troca do risco. Porque você arrisca quando você investe no negócio. Quando você trabalha, você não tem o risco. Por isso que você recebe um valor fixo. Quando você é um capitalista, você pode ganhar muito ou perder tudo. Que é como mais ou menos jogar na bolsa. Porque você pode perder tudo se você comprar ações na bolsa. E é a mesma coisa, está comprando ações de uma empresa. Então, o assalariado não tem esse componente do risco. Quando você cria um mecanismo de incentivo que fala assim, bom, eu quero que você haja como se você fosse o dono, mas você não é. Então ele fala, bom, melhor para mim, porque eu não sou o dono, eu não tenho o risco de perder tudo, mas eu tenho que agir de forma arriscada. Tá, como é que eu controlo esse risco então? Porque eu acho que o fator todo que, quando se criaram os mecanismos de incentivo para executivo, foi que não se pensou no risco que esses executivos poderiam assumir. E eles realmente assumiram, porque chegou num ponto em que também você tem o grande dilema do crescimento, né? Quanto que é crescer? Quanto que uma empresa tem que crescer de um ano para o outro? Bom, o PIB cresce quanto? O PIB cresce 2, 3, 4, na China cresce 10. Tá, uma empresa, então, em teoria, na média, é o que as empresas crescem. Como é que você tem empresas que crescem 25% ao ano? Alguma coisa e por um período indefinido de tempo. Que é mais ou menos o que eu digo, jogar na bolsa, porque virou um pouco isso. Eu posso ganhar milhões, porque fazendo day trade, quer dizer, eu compro de manhã e vendo à tarde, tudo isso. Tá, mas isso não é insustentável no longo prazo. Então, foi o que aconteceu pré-crise de 2008. Se você ia para os Estados Unidos, você ia ver, tinha gente moleque, assim, de 20 e poucos anos, falando assim, eu fiz $1 milhão hoje. Tá, em um dia você faz $1 milhão. E eu aprendi, o professor Hélio de Paula Leite, que foi meu professor na GV, ele falou assim, olha, quando alguém ganha, alguém perde. É verdade, porque é um jogo de soma zero. Então, se alguém ganha, alguém perde. Então, quem perdeu esse $1 milhão? E você tinha uma série de analistas, esses brokers, né, ganhando muito dinheiro. Assim, sem fazer nada, como eu digo, o mercado financeiro, ele é um intermediário, ele só está ali para ajudar para facilitar a vida das empresas e das pessoas que economizam, né, fazem os depósitos, eles que têm o dinheiro, e as empresas precisam de financiamento. Então, ele faz a intermediação. Você não pode ter o setor financeiro representando 40% da sua economia, como é o caso dos Estados Unidos hoje. Depois acaba sucumbindo, como a gente viu que toda aquela engenharia construída, aquela estrutura montada, acaba por ruir e um efeito dominó que acaba derrubando outros negócios em função dessa artificialidade com que ela foi consolidada. Agora, é um objeto recente de pesquisa a governança corporativa, da pesquisa que eu digo, da investigação acadêmica. O que as pesquisas estão apontando? Já existe algum indicador mais exato ou próximo da exatidão a respeito desse fenômeno? Quer dizer, você tinha um ambiente de corporações que eram geridas pelos seus donos, você profissionaliza essa gestão e diz, agora você toca o meu negócio, eu vou ficar só investindo e acompanhando, e aí se criam esses mecanismos de governança corporativa que é para identificar em que medida estes altos bônus contribuem para perder valor ou não, em que pé a gente está hoje do ponto de vista digamos assim, do estado da arte dessas pesquisas acadêmicas, professor? Bom, teve muita pesquisa em governança corporativa na década de 90, muita coisa aconteceu. Depois teve um pouquinho... mais ou menos quando o Michael Jensen publicou a teoria do agente, na sequência você teve uma série de papers usando a teoria do agente, quer dizer que até hoje é a teoria que se usa para governança corporativa na maior parte dos papers, ou dos trabalhos. Depois você teve em 88, se eu não me engano, o paper do Mork, Schleifer and Vision, que eles falaram, bom,
se você der opções de ações, qual é a porcentagem de participação que esses executivos deveriam ter? Então, você teve esse paper que foi também um marco em governança corporativa, e depois você teve muitos outros papers que tentaram fazer a mesma medida para outros países, porque isso foi para os Estados Unidos, para outros países. Então, você teve a Europa entrando um pouco nesse jogo da pesquisa, usando países europeus, porque existe uma diferença muito grande entre o que é uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa aberta, né? Nesse caso, eu estou só falando de empresas que têm as ações negociadas em bolsa, mas nos Estados Unidos você tem uma estrutura de propriedade extremamente pulverizada. Então, é muito difícil você criar mecanismos de governo se você não tem um acionista majoritário, que com 7% você é acionista majoritário, né? Mas aí você tem, por exemplo, aqueles grandes acionistas, que é o KKR, que era um da Nabisco, que é um caso famoso nos Estados Unidos. Você tem esqueci o nome dele agora. Aquele velhinho, ele Warren Buffett também. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele tem uma posição bastante crítica em relação a tudo isso de governança corporativa, e ele também tem uma posição crítica, que agora ele, por exemplo, estava defendendo o aumento dos impostos nos Estados Unidos, que é necessário realmente nesse momento. Então, ele é uma pessoa que ele não pensa só em o meu retorno, é o que eu vou... Não, ele realmente pensa no agregado para a economia. Então, você tem essas pessoas nos Estados Unidos que é o que a gente chama de shareholder activism, né? Então, nos Estados Unidos, você tem uma pesquisa muito voltada para olhar como é que o movimento de ativismo acionarial, a tradução seria mais ou menos assim. Então, você tem essas pessoas se juntam, porque você é tão pequeno como acionista que você não tem voz. Então, você se junta num grupo, você monta uma associação dos acionistas da General Motors. E aí, como associação, você consegue ter algum poder e influenciar na hora que você vota no conselho de administração. Ou se você tiver um assento, né? Você poderia até nomear uma pessoa para sentar no conselho de administração, mas na hora que você vai na Assembleia Geral de Acionistas, você consegue todos juntos ter um voto e poder falar alguma coisa. Então, na Europa é diferente, e no Brasil também, porque você tem acionistas majoritários, né? E acionistas majoritários é diferente a governança, porque você tem essa figura. Então, se você... E a pesquisa na Europa é mais no sentido de olhar e falar, bom, quais mecanismos, então, funcionam aqui? Porque se eu tenho esse acionista majoritário, a concentração de propriedade é o meu maior mecanismo. Porque tem dono, e porque ele senta no conselho, e porque ele dá palpite, porque ele está atento com o dia a dia da empresa. Por quê? Porque uma grande parte do patrimônio dessa pessoa está investido ali. Se ele não cuidar, ele vai perder uma grande... Então, ele tem esse interesse. É um pouco a máxima que a gente usa aqui no Brasil, sobretudo no interior do Brasil, né? O boi engorda com o olho do dono. Né? Exatamente. Então, o dono tem que estar de olho naquele patrimônio dele, ainda que ele tenha delegado a um terceiro a administração do dia a dia. E a governança corporativa, portanto, se ocupa de estabelecer quais são, afinal, essas ferramentas, esses mecanismos. E há, inclusive, uma equação da governança corporativa, não é isso? Uma representação... E eu tenho até uma pergunta, deixa eu puxar uma das perguntas aqui. A Bruna, do curso presencial, obrigado, Bruna, pergunta à professora se poderia explicar a equação da governança. A gente consegue traduzi-la, explicá-la? Então, vou tentar, porque é isso que a gente está tentando fazer. Eu e meu coautor. A gente está tentando incluir na governança outros componentes, porque, só para terminar um pouco dessa história, qual é o estado da arte hoje? Você tem o estado da arte hoje é você olhar e falar assim, tá, tudo que nós fizemos nos últimos 20 anos funcionou? Não. A verdade é que não. Por quê? Porque você teve essa crise em 2008, e ela foi uma crise de governança corporativa, uma boa parte do que aconteceu foi uma crise de governança corporativa, ou falta dela, falta de controles, porque controles internos é um dos grandes benefícios de você ter um sistema de governança, né? Porque o sistema de governança é o conselho de administração, que é o guardião do sistema de governança de uma empresa. Então, ele tem que estar olhando, e os comitês que você tem derivados do conselho de administração. Então, por exemplo, o comitê de auditoria,
ele tem que ter auditoria interna e ele vai estar vendo todas as possibilidades de fraude. O que está falhando no... Bom, isso a gente está falando de empresas grandes, mas isso é aplicável a empresas pequenas também. Por quê? Porque quando você tem um sistema de gerenciamento, um sistema de controle que funciona, sistema, eu digo sistema de informática, sim, que é integrado, é muito mais difícil você ter... E quando eu falo fraude, não só fraude contábil, que o dono ou que o administrador faz fraude porque quer... Deliberadamente. Estou falando de um funcionário que rouba mesmo a empresa. Isso tem muito no Brasil. Tem, assim, muito. E não é reportado. Porque as empresas... Bom, um pouco porque também algumas, elas fazem evasão fiscal ou alguma coisa do gênero. Então, aquele funcionário pode saber alguma coisa. E tem uma série de conflitos de interesses aí. Não só pequenas, não. Grandes também. E não só no Brasil. Fora também. Porque esse problema ele ocorre em outros países também. Mas elas não vão atrás do que acontece, assim, quando um funcionário comete fraude. Só se é uma coisa muito séria e ela sabe que vai conseguir ganhar na justiça, mas senão as empresas deixam passar. Mas se você tem um sistema de controle, então você consegue detectar isso muito rapidamente, né? Então, sistema de controle é um fator que você deveria ter. O outro é o Conselho de Administração, que esse é o estado de hoje, agora, como funciona a governança. Então, o sistema de controle, o Conselho de Administração, que é o grande guardião, e a propriedade, a estrutura de propriedade. Então, você tem o acionista majoritário, você consegue controlar melhor, e se você é um acionista minoritário, por exemplo, nós que compramos ações na Bolsa de Valores, somos acionistas minoritários, porque a gente não tem nenhum poder, vamos ser bem... Tem gerência sobre o processo como um todo. Então, você só está esperando mesmo os dividendos, se tiver, e o ganho de capital quando você vende a ação. Mas se acontecer alguma coisa, se essa empresa ela resolver fazer alguma fraude e você perder tudo, você vai realmente perder tudo sem poder ter nenhum. Então, quando você tem um acionista majoritário, normalmente os minoritários preferem, porque ele fala, bom, esse cara ele tem muito mais a perder do que eu, então eu vou, que a gente fala em inglês, free ride, né? Você vai pegar almoço livre, boca livre nesse acionista majoritário. O que é interessante. Só que o que a gente está propondo nessa equação é incluir outros fatores que hoje não fazem parte, né, do que a gente chama de governança corporativa, mas que é uma tendência nas linhas de pesquisa de que façam parte. Então, por exemplo, participação das mulheres no Conselho de Administração, que hoje é um assunto que está se discutindo muito, como que a gente vai incluir mais mulheres no processo decisório das empresas, não só no Conselho de Administração como diretores, né? Mas como executivas também. Porque se fala de uma perda de talentos muito grande, porque você tem, hoje, se você olhar, quantas mulheres se graduam no curso de graduação? Eu acho que mulher é mais que homem hoje, quando se graduam na administração de empresas, por exemplo, que seriam mais administradoras. Você tem mais mulheres do que homens. Tá, mas então por que quando você chega lá no topo da pirâmide, então todas entram no mercado de trabalho? E a gente perde uma maioria dessas mulheres porque elas não chegam no topo. Que tem o que eles falam em inglês, o glass ceiling, que é um teto de vidro, que é de vidro que a gente não vê, mas as mulheres não passam daquele teto. Por quê? Porque é o clube do bolinha? Pode ser. Eu tinha um professor que uma vez ele falou assim, você não está entendendo, uma mulher a mais no conselho de administração é um amigo a menos que vai jogar golfe comigo. Eu falo, então tá, eu já entendi. Mas isso é muito sério, porque as mulheres elas têm um outro jeito de administrar. Bom, fora que se você olhar a percentual de quando você olha fraudadores, é assim... brutalmente maior o número de homens fraudadores que mulheres, porque não é que as mulheres têm um maior sentido de ética, não é isso. Bom, pode ser também, porque algumas pesquisas mostram, mas é porque as mulheres, elas têm essa parte mais social, de estarem mais, não sei, tem uma série de fatores que fazem com que as mulheres sejam mais éticas nesse sentido. Ou porque a gente tem pouca mulher, não dá para medir também, pode ser. Mas, porque eu não gosto muito de falar isso, mulher, homem e tal, eu acho que você é ético e acabou. Algumas pessoas decidem por não ser éticas por uma série de razões, mas não por gênero. Então, o que a gente está perdendo é a diversidade de você ter homens e mulheres, porque a gente, todas as sociedades, quer dizer,
A natureza fez 50-50, 50% homem, 50% mulher. Então, por que nas empresas não é assim? Por que a gente tem muito mais homens no gerenciamento das empresas do que mulheres, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. E aí isso é uma das variáveis dessa equação. Que a gente incluiu na equação. Então não havia sido considerada. E a outra é a participação de empregados. Então, também, muito importante. Porque hoje você tem, embora essa participação de empregados, ela é muito importante, principalmente, eu acho, nos Estados Unidos, Canadá, países que não... O Canadá nem tanto, os Estados Unidos eu acho muito importante, porque lá não tem sindicato. Então, os empregados acabam que não têm nenhuma voz. Porque a gente pode ter uma série de críticas em relação aos sindicatos, mas os sindicatos, eles têm um papel muito importante de proteger os interesses dos empregados, que não necessariamente são divergentes dos interesses da empresa. Muito pelo contrário, eu acho. Sim, a rigor, todos querem perseguir o sucesso da organização. Da organização. Eu ganho, mas então, aí que tá. Eu acho que a gente só discute na questão de como a gente vai dividir esses resultados, né? Mas, realmente, todos estão em prol desse bem da empresa, que a empresa é uma entidade que é composta por todos nós, proprietários, empregados, clientes, os stakeholders que se fala. Que é o que a gente está tentando trazer para essa equação. Porque hoje, quando eu falo assim, olha, qual é o objetivo da empresa? Maximização de valor. Maximizar o valor da empresa. Tá, para quem? Essa aqui é a pergunta que a gente está tentando responder. Porque até hoje foi maximizar o valor para os acionistas. E hoje a gente está falando maximizar o valor para a sociedade. Isso é diferente. É uma postura completamente diferente que você tem. Então você fala assim, bom, se eu vou maximizar para a sociedade, eu tenho que olhar para todas essas questões. Então, gênero é muito importante, porque a gente ainda está num ponto em que o marido mata a mulher porque ela olhou para outra, sabe, porque ele acha que ela olhou para outra pessoa. Então, assim, gênero é importante, porque quando você começa a ter mais mulheres nos conselhos, mais mulheres executivas, as meninas começam a ver, opa, tem um role model lá para mim, eu tenho uma referência, então eu posso ser como aquela mulher, né? Não só a Carla do Chan, não só vou ser dançarina de Chan, eu também posso ser uma executiva e eu posso chegar lá. Então isso é muito importante, você muda a perspectiva de meninas, das meninas. E a outra coisa, quando você fala, bom, os empregados, eles não podem ver isso como uma coisa assim, é uma guerra, nós contra... Não, todos juntos. Então senta aqui no conselho de administração, então vamos temos 10 pessoas no conselho, põe 2 empregados, eleitos pelos empregados, e vamos conversar. Outra coisa que você pode ter também, participação do governo, no sentido também de construir, tá? O que eu espero do governo como empresa? O que você precisa me dar? O que você precisa de mim? Eu sei que você precisa de mim. Você precisa que eu pague impostos, né? Que essa é o que a gente já paga imposto. Mas eu preciso que isso retorne de alguma maneira. Seja construindo... Eu não sei, mas tem uma série de coisas que eu preciso que o governo faça. Porque eu, como empresa, sozinho, mesmo que eu tenha uma Fiesp, eu não consigo fazer. Porque eu preciso do governo como essa entidade reguladora. Então, qual é a contribuição dessa empresa em termos sociais pagando impostos? Porque parte vai reverter de volta para você, mas parte vai reverter de volta para a sociedade, né? E aí você vai ter uma série de benefícios. Por exemplo, a universidade é financiada com dinheiro de impostos. Mas eu, como empresário, tiro os meus funcionários da universidade. Então, eu quero gente qualificada, boa para trabalhar para mim. Então, eu pago meus impostos, mas isso reverte para mim de volta, né? Se você tem uma boa saúde, você não precisa pagar plano de saúde. Então, tem uma série de coisas que são discussões que precisam se ter. Então, todos esses fatores a gente trouxe para essa equação. Satisfação do cliente, por exemplo. Bom, se eu tenho um cliente satisfeito em termos de qualidade, de atendimento, de tudo, eu vou vender mais. Isso está criando valor para a minha empresa? Vender mais no longo prazo, porque a gente está falando de retorno ao longo prazo. Quando você só está focado em, bom, retorno para o acionista, de novo, o quê? Para quem? Que acionista? Esse cara que vai lá, compra ação hoje, fala bem da empresa durante o dia e vende à tarde? Faz um lucro? Isso não é um acionista. Não tem envolvimento, não tem compromisso, não tem investimento? É só com ele mesmo. Então, esse não é. Então, é para o longo prazo. É para aquela pessoa que compra as ações para se aposentar. Daqui a 30 anos eu vou ter um portfólio, eu vou acompanhar essa empresa. Ela vai me ajudar a eu ter um fundo de pensão daqui a 30 anos quando eu quero me aposentar. Então, esse tipo de coisas que a gente está querendo incorporar. Esse retorno para a sociedade, não só para uma única
parte dessa e, na verdade, cada uma dessas variáveis vai compondo um determinado peso em todo esse desenho, em toda essa equação, para ver o que é que um interfere mais do que o outro. Mas tem uma pergunta aqui, nós estamos aqui conversando com a professora Heloísa Pérez de Toledo sobre a governança corporativa, já fizemos agora há pouco a pergunta da Bruna, né, sobre essa equação, para a professora explicar um pouco isso, e agora o José de Lages recorre de novo a um tema que já foi dito, mas acho que é importante a gente reiterar. Quando ocorre a participação das mulheres e ou empregados, que foram essas duas variáveis, digamos assim, qual é a diferença que a organização tem? Quer dizer, com a presença das mulheres já está demonstrado que, de fato, se ganha em vários aspectos que não se teria, por exemplo, se os executivos fossem homens, e com relação aos empregados nos conselhos de administração, também tem demonstrações de que efetivamente a empresa ganha, professora? Para a gente responder ao José. Olha, hoje em dia, a pesquisa não mostra ainda isso. Se você olhar gênero, por exemplo, bom, você poderia dizer que tem um erro de medida também, porque se você fala assim, bom, se você tem mais mulheres no conselho de administração, porque a gente sempre olha o conselho de administração, porque o conselho é quem define a estratégia da empresa. Então você fala, bom, se você tem mais mulheres no conselho, você melhora o retorno da ação? Prestação. Você está olhando empresas públicas, né? Públicas no sentido de abertas. Então, você melhora o retorno da ação? Parece que não. Bom, mas aí eu pergunto, teria que melhorar ou teria que ser a mesma coisa? Poderia continuar a mesma coisa. Quais são os outros ganhos, que é o que alguns argumentam? Então, não ganha mais a ação. Agora, só porque você tem mulher, porque elas têm ideias melhores, você poderia falar nesse sentido. Agora, outra questão aqui, e o ambiente organizacional? Vamos olhar para dentro, vamos ver como ficou o ambiente organizacional. Então, isso eu acho que é uma pesquisa que o pessoal de recursos humanos poderia estar fazendo. Agora, outra questão que eu tenho visto nas conferências que eu tenho ido, você fala de gênero. Então, olharam, eu achei uma pesquisa muito interessante que eu vi semana passada e eu lembro. Ele olhou e falou assim, um pesquisador da Austrália, ele falou assim, bom, se você tem mais mulheres, porque o Conselho de Administração tem alguns comitês. Então, um dos comitês é o Comitê de Nominação e Remuneração. Quanto você vai pagar de bônus para esses executivos? Então, eles olharam e falaram assim, bom, se você tem mais mulheres nesse comitê de remuneração e nominação, os executivos dessas empresas ganham mais ou menos do que das que tem só homem. Menos. Elas pagam menos. Eu achei isso muito interessante porque uma das grandes questões na crise de 2008 foi, você é executivo, porque os problemas não foram com empresas em 2008, foram com bancos, que são sempre quem ganha, os que ganham, os executivos que têm os maiores bônus são de bancos. Mas eles olharam e falaram assim, espera aí, esse executivo faliu o banco, ele levou um bônus de bilhões, bilhão, não é milhão, é bilhões de dólares, faliu, o governo americano teve que comprar o banco. Como é que ele pode ter levado um bônus de bilhões se ele faliu? Pelo próprio princípio do capitalismo, isso não poderia acontecer. Porque o princípio do capitalismo é você premia o ganhador, né, o que deu o retorno, e você penaliza o perdedor. Esse é o princípio do capitalismo, que é a mão invisível, é exatamente essa, né, do Adam Smith, que rege os Estados Unidos hoje e muito o Brasil também. Então, espera um pouquinho, eu não estou vendo essa mão invisível, então deixa eu só entender. Quando você dá lucro, você leva os bônus. Quando você perde, você também leva bônus. E a sociedade paga para você. Então, esse é o grande erro, né? Que você está indo contra... então você socializa as perdas, mas eles levam todos os lucros, né? Então, isso não pode acontecer. Então, essas mulheres, eles olharam nessa pesquisa, que quando tem mulher, elas são mais rígidas. Elas falam, não, você não pode ganhar tanto. Porque também, uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é assim, porque alguns falam, não, mas o executivo, ele merece ganhar 300 vezes mais do que o gerente médio. Eu falo assim, porque ele cria 300 vezes mais valor do que o gerente médio? O gerente médio é tão importante quanto, por quê? Porque ele é o executor de tudo aquilo, né? Você fala assim, não, mas a estratégia, quem fez foi... Tá bom, a estratégia, só que às vezes, se você perguntar para esse gerente aqui, você vai ter uma estratégia melhor até. Quando você tem uma maior discussão. Então, empresas que são mais abertas, que têm mais discussão, que você tem fluxo livre de ideias, essas empresas são as mais inovadoras. Porque hoje,
que aliás é um dos outros itens que a gente está querendo medir, e falar assim, bom, tá bom, talvez o que a gente está medindo está errado, porque eu estou falando, se eu ponho mulher no board, no conselho, se eu ponho empregados, se eu tenho isso, eu vou aumentar o retorno da ação. Não, você está olhando errado, você tem que olhar, isso é uma outra coisa, isso é um resultado no final. Não é só o gráfico que me interessa. Mas vamos olhar no longo... Essa empresa é mais inovadora? Pode ser que sim. Provavelmente vai ser. Ela se transformou num ambiente mais agradável para trabalhar. Então, no agregado, ela está contribuindo mais para a economia como um todo do que uma empresa que só tem lucro. Porque se você olhar as empresas que... A Enron, que foi um dos grandes escândalos que depois mudou a legislação de governança corporativa nos Estados Unidos, a Enron, extremamente lucrativa empresa. E ela era uma empresa assim, que todo mundo, quero trabalhar na Enron, Aqui no Brasil também, porque eles compraram a CPFL de São Paulo e a Eletropaulo não, acho que CPFL e uma outra do interior. Era uma... eu esqueci o nome, em Campinas eles compraram. Então, todo mundo queria trabalhar lá, porque era minha empresa. Eu lembro, eu fazia mestrado na GV naquela época, e eu tinha um amigo que trabalhava para eles, né? E eles eram muito agressivos. Eles, assim, se você falasse de engenharia financeira, era a Enron. Aí a gente entende por quê, né? Porque eles eram bem criativos em engenharia financeira. Mas fizeram aquela fraude massiva. Então, quer dizer, daí você fala, e o conselho de administração, onde estava? O conselho aprovou tudo que eles fizeram. Foi por isso que teve que se mudar a lei de governança em seguida, falar, não, o conselho também, agora ele vai ser responsável no caso de alguma fraude, porque tudo tem que passar por ali. Então você fala, bom, essas empresas que têm mais participação, elas vão ter também um melhor controle, porque você tem mais fluxo de informação e você tem mais fluxo de... Sim, as pessoas melhor informadas têm mais capacidade de intervir e tal, e despertar ou acender essa luz vermelha. Só para a gente concluir aqui a relação das perguntas, o Matheus do curso presencial também pergunta, com relação à participação das mulheres, se existe hoje uma situação possível de mensurar ou medir no ambiente corporativo no mundo hoje. Tem uma proporção já mais ou menos... Tem uma proporção, eu até trouxe, porque, bom, em 2003, a Noruega passou uma lei falando, olha, até 2005, 40% das mulheres no conselho de administração, mínimo. Chegou em 2005, eles não atingiram, acho que 15, alguma coisa assim. Mas aí todo mundo ficou, não, a Noruega estabeleceu como uma cota, né, que a gente fala. Realmente são cotas. Cota para mulheres nos conselhos de administração? Nossa! Bom, foi assim um pouco chocante, mas ficou todos os países olhando e falando, o que será que vai acontecer com a Noruega? Acho que vai falir a Noruega. Não, realmente eles achavam. Principalmente os ingleses são muito conservadores e até um pouco machistas. Falaram, não, imagina, onde já se viu, isso vai contra todo o liberalismo, né? Porque você tem um mercado de trabalho e você pega os melhores, se eles são homens ou mulheres, não tem... Qual é o problema, né? Coincidentemente, são todos homens, mas... Então, a Noruega tem uma ministra de recursos humanos, algo assim. E ela falou assim, olha, eu não tenho nenhum problema com as empresas, porque as empresas começaram a reclamar que onde eles iam achar tantas mulheres para pôr nos conselhos. E aí essa ministra virou e falou assim, ela disse assim, eu confio na inteligência dos homens noruegos, eu acho que eles vão encontrar mulheres inteligentes à altura deles para sentar no conselho com eles. Bom, em 2011 a Noruega conseguiu chegar nos 40%, né? Depois que em 2008 eles fizeram uma mudança na lei, porque antes era assim, como indicativo a cota de 40%. Em 2008 eles falaram assim, olha, se não tiver 40% de mulheres no seu conselho, você vai levar uma multa e pode até fechar a empresa. Aí todo mundo rapidamente achou 40% de mulheres. As mulheres, aquelas que ninguém sabia que seriam. Exatamente. E é interessante, porque os trabalhos que eu tenho visto na Noruega é de que realmente tá sendo muito boa essa experiência. Não só em termos de retorno da ação, porque você realmente tem mais diversidade, você traz outras ideias, mas porque você tem um ambiente de trabalho mais interessante, você traz uma nova discussão para a mesa de discussão, né, do conselho. Mas, enfim, se você olhar ao redor do mundo, não é muito animador, não. A Europa continental, industrializada, sem contar o leste europeu, a média em 2009 era 9,6%, que é, enfim... Agora, um dado que eu achei muito interessante, porque se a gente olhar os BRIC, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China,
O Brasil é o mais baixo, acho que um dos do mundo, porque a gente tem 3,9% só de mulheres nos conselhos de administração. Esse é o dado quantitativo. O dado qualitativo, eu saí do Brasil faz 9 anos já, mas eu suspeito que as mulheres que sentam nesses conselhos são provavelmente da família, que é a maior acionista da empresa. Normalmente assim, na Espanha também é assim. Se você olha, a Espanha também tem um percentual baixo, que agora está chegando em 11%. Também a maioria das mulheres, você olha, são da família, né? E sentam lá. Então, essas eu diria que elas não contam muito, porque você deveria trazer pessoas, realmente mulheres com um background, né, de administração. A China 6,6%, a Índia 4%, que está perto do Brasil, a Rússia 6% também. O mundo, a média mundial é 9% de participação de mulheres. Agora, um dado que eu acho que é alarmante para mim, se você olhar a média do Middle East, do Oriente Médio, que são islâmicos, ou seja, as mulheres... Culturalmente, né? Enfim. Então, a média deles é 12,4%, então nós estamos bem mal. Coisa tá esquisita. Só para a gente ir encaminhando aqui o encerramento dessa teleconferência, professor, eu também gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da governança corporativa no âmbito das médias e pequenas empresas. Porque normalmente a gente fala do mundo corporativo, das grandes organizações, dos altos executivos, e isso parece nos remeter só para um determinado patamar da dimensão de uma empresa que fica muito longe do que é, por exemplo, que prevalece hoje no Brasil, que é um ambiente de micros, pequenas e médias empresas. E estas, como é que elas lidam com a questão da governança corporativa? Na verdade, no mundo inteiro as pequenas e médias são a maioria das empresas, assim, massiva, né, 95%. Bom, eu diria que não tem muita governança corporativa nas pequenas e médias, mas existe o benefício de se adotar um sistema de governança é muito grande. Porque se você tem uma empresa pequena, hoje, eu vou falar especificamente para o Brasil, porque eu acho que hoje o grande desafio do Brasil é a inovação. Porque a gente conseguiu, né, nesses últimos 8 anos de governo PT, com todos os problemas que houve, mas eu acho que você teve a classe C e D que saiu da pobreza. Isso é muito significativo. Você teve uma distribuição de renda, de alguma maneira teve uma distribuição de renda. Porque eles hoje têm acesso ao consumo. Então, você tem muito mais empresas hoje do que você tinha, por exemplo, há 8 anos atrás. Essas empresas, elas precisam se organizar, porque elas estão crescendo completamente desorganizadas. E isso, para mim, eu estou falando que o maior desafio do Brasil é a inovação, por quê? Em todos os sentidos, não só a inovação tecnológica, que sai daqui do CERT, por exemplo, mas a inovação organizacional. Então, você tem que ter um modelo de gestão implantado nessas empresas, porque hoje elas estão crescendo de uma maneira que é insustentável, porque você está só apagando fogo. Então, quando você cria um sistema de governança, que não é caro para pequenas e médias, é caro para as empresas públicas, para as empresas abertas, mas não é muito caro para uma empresa pequena. E é necessário porque os benefícios que você vai ter vão ser muito maiores. Então, se você criar um sisteminha de controle, mas antes mapear os processos, entender o que está acontecendo ali dentro. Antes não só, vamos pôr um sistema, informatizar a bagunça, como eu digo, não funciona. Então, você realmente entender quais são seus processos, como é que você tira um pedido. E outra, o governo também está mudando. O governo está implantando todo um sistema de controle que vai ser muito mais difícil sonegar no Brasil. Então, se você como empresário se antecipa e já cria um sisteminha de controle, que você entende o seu negócio, e você também cria um sistema de previsão, de orçamento, vamos ver quanto nós vamos precisar. Porque hoje, se você conversa com um consultor no Brasil, é desesperador, porque ele fala, o empresário não tem, ele gasta, com base no que ele tem ali no lucro, mas lucro não é caixa. Né? Explica então como é que você vai reconciliar. Você fala, nossa, agora fiquei no negativo. Não, mas você já estava, é que você não viu. Então, se você não cria isso, eu acho que a universidade também tem o papel de criar, eu acho que cursos para empresários, para estar realmente capacitando esses empresários em gestão, que é um desafio, mas que é muito importante. Por quê?
Porque o próximo passo é, tá, vamos ver, algumas vão sobreviver, outras não, como é natural, mas se você quer sobreviver como empresário hoje, você tem que investir em governança. Mesmo que essa gestão na pequena ou na média empresa seja uma gestão exercida principalmente pelo proprietário? Principalmente. Sabe por quê? Porque ele não é Deus, ele não é onipresente, não é eterno. Então, ele tem que pensar sempre lá na frente e falar, bom, onde eu vou me aposentar? Meus filhos podem ou não podem querer ficar com a empresa. Então, você tem que estar pensando sempre 10 anos, 20 anos lá para frente. Delegar. Então, você tem que criar lideranças dentro dessa empresa para você ter gente boa que quer continuar quando você está crescendo. Porque você está crescendo e você não tem nenhuma liderança. Porque se você é tão centralizador, que é normalmente o caso dos empresários, muito centralizador, tem que aprovar tudo, tem que... Não, se você tem um sistema de controle, você não precisa aprovar, você vai aprovar, mas você vai ter mecanismos que vão pegar se alguma coisa falhar. E você precisa criar alguns líderes dentro da empresa para você delegar e você poder crescer. E que o fluxo não sofra interrupção. Quer dizer, é claro, e se você está doente, ou não veio, não foi, você tem que tirar férias também como empresário. Então, e a empresa tem que continuar funcionando, ela é uma entidade independente do proprietário. Isso também é difícil de entender às vezes, eu sei porque é como se fosse um filho, né? A gente também, com o filho, você fala, não quero que ele cresça, não quero que a empresa também é a mesma coisa. Mas é muito importante que você veja isso como empresário e que você tenha aquela empresa para o futuro. Então, se realmente você quer que a empresa cresça e que isso tenha uma sobrevida, e sucesso, né? Você vai precisar investir de alguma forma, montar um conselho, sabe? Montar um conselho, e isso é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Porque você traz gente externa, porque uma das grandes mecanismos é você ter independentes, né? Membros independentes no conselho, diretores, que são pessoas de fora. Então, traz uma pessoa, um consultor, para sentar no seu conselho, discute o que você está pensando, faz um brainstorm, né? Porque isso, você vai ganhar muito com isso. Então, sabe, montar um conselhinho, ter um sistema de controle, isso eu acho que as chamar pequenas... mulheres para esse conselho. Chamar metade, 50% mulheres. E permitir que os seus empregados também possam ter voz. Tenham voz, participar. Você reproduz o modelo da governança, mesmo adaptado ao tamanho da empresa, por menor que ela possa ser. Porque não é uma coisa complicada. Realmente não é complicado. A hora que você começar, é uma coisa humana, eu diria. Você vai ver que a coisa flui. Muito bem, nós conversamos com a professora Heloísa Pérez de Toledo, que trouxe esse tema da governança corporativa aqui, elucidando várias dessas questões e respondendo as perguntas que alguns de vocês, alunos dos cursos de administração, nos transmitiram. Professora, um minutinho para encerrar a sua fala final aos alunos que nos acompanham nessa teleconferência. Bom, eu queria dizer que é um tema muito interessante, é um tema que não é novo, mas que está mais em dia do que nunca. Porque depois da crise de 2008, como eu falei aqui durante a palestra, realmente a governança corporativa assumiu uma importância fundamental, porque todos os sistemas falharam. E isso não pode acontecer. Então, mas é o papel de cada um de nós fazer com que as empresas elas tenham essa responsabilidade social. Por quê? Porque hoje a economia ela flui por causa das empresas, né? Da criação de emprego, a criação de riqueza, tudo isso vem das empresas. Então, se a sociedade não está regulando e controlando o comportamento desses administradores que estão administrando essas empresas, como é que se faz? Toda a sociedade sofre. Por quê? Porque quando essas empresas têm um problema de governança, isso que é importante entender, quer dizer, você tem um problema de governança, você vai mandar pessoas vão ficar desempregadas, a economia não vai crescer, nós estamos em 2012, faz 4 anos que isso aconteceu. Foram só nos bancos. E olha o impacto. Tá? Professora, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação aqui. Obrigado a vocês que nos acompanham também. E acompanhem no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão a programação das próximas teleconferências desse projeto. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.